Bom, só para iniciar um pouquinho, antes de passar a palavra para o secretário Eliseu, as inscrições para vocês falarem já estão abertas. Vocês podem utilizar esse formulário que vocês receberam, pequenininho, e passar para as pessoas que estão identificadas para recebê-los e organizar toda a lista de participação de vocês, que vai ocorrer após a fala dos dois secretários. Imediatamente eu passo a palavra para o Eliseu, para ele iniciar e falar como é que vai ser o nosso plano de trabalho hoje. Bom, boa noite. Nós estamos iniciando hoje... Vou tirar isso daqui, peraí. Bom, boa noite. Nós estamos hoje iniciando um processo de audiência pública. Hoje o tema é desenvolvimento econômico e gestão. O que é isso? A Prefeitura está se preocupando em fazer um planejamento do que vai acontecer, do que prevê, o que se prevê, o que nós queremos que aconteça desde 2017, que é esse ano, até o final do mandato da atual Prefeitura, que é 2020. Então, isso é muito importante porque a Prefeitura precisa ter um caminho, precisa saber o que ela pretende e, ao mesmo tempo, precisa ouvir a população. E hoje nós queremos, principalmente, ouvir a população, ouvir as pessoas. Isso aqui é uma audiência pública que foi convocada, vocês vieram, e todos vão ter direito à palavra. Todos vão falar, nós vamos anotar e vamos ver quais as contribuições que existem aqui. Então, no dia de hoje, nós vamos... Deixa eu só mudar de lado aqui. Então, no dia de hoje, nós vamos ter... estamos iniciando agora a abertura. Nós vamos ter uma explicação da dinâmica de participação, que o Gabriel já fez, vai explicar depois. Depois nós vamos ter a apresentação do programa de metas, que é com o secretário Paulo Ebel, que é o secretário de gestão. Ele é uma pessoa extremamente preparada, competente, que está dando um show de organização na Prefeitura. O prefeito Dória tem muita estima por ele, porque ele está fazendo um trabalho importantíssimo para a cidade de São Paulo, que é o planejamento. Muitas vezes a gente não faz o planejamento, o que acontece é um monte de confusão que acontece. Nós sabemos que muitos problemas têm que ser resolvidos, e se a gente tem o plano de como fazer isso, com as metas que nós queremos atingir, e principalmente ouvindo a população, que isso que é fundamental. Então, o Ebel é encarregado, é o secretário municipal de gestão, ele é encarregado de fazer tudo isso, de coordenar em todas as secretarias, ele que está fazendo a coordenação, e ele vai falar daqui a pouquinho. E depois nós temos, então, a participação dos munícipes de vocês, 3 minutos para falar, nós vamos anotar, como eu falei agora há pouco, vamos ver tudo o que acontece e vamos levar a sugestão que vocês levarem, né? Vamos sistematizar. Quer dizer, esse plano, isso que vai ser apresentado hoje, não é definitivo, isso é uma forma, são os itens principais e depois nós podemos ampliar, modificar, etc. E, finalmente, nós, depois da participação, nós faremos o encerramento. Então, muito obrigado, e agora passo novamente para o Gabriel, que vai dar andamento ao passo direto para o Ebel, passo direto a palavra do Paulo Ebel. Você quer falar aqui mesmo, Ebel? Tá bom. Agradeço ao secretário Eliseu pela apresentação, pelas gentis palavras, sou um grande admirador do trabalho dele, e realmente é um trabalho de toda a gestão. Foram mais de 600 pessoas envolvidas, mais de 40 grupos de trabalho, foram mais de 250 reuniões, para fazer a primeira versão. E agora, como o secretário Eliseu adiantou, que nós vamos escutar a população, ouvir as contribuições e aprimorar ainda mais o programa de metas. Então, as audiências públicas serão 39 audiências públicas. Estamos começando hoje com 5 audiências temáticas, mas é importante que vocês saibam que existem várias formas de participar. Então, temos 2 plataformas online, uma delas é planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. Temos os formulários também, que estão distribuídos aqui, que vocês podem participar, ou podem também fazer oralmente na nossa audiência, ou também por ofício, por e-mail, ou seja, o importante é participar. E todas as contribuições serão consideradas, não tem um canal que é melhor ou pior do que o outro. Todos os canais são legítimos, são importantes e serão ouvidos.
Seguindo, então, só para colocar um pouquinho do cronograma de trabalho, começamos em janeiro e fevereiro com o trabalho das secretarias. Em março, a participação, já começamos a receber algumas participações online, já foram mais de 2.800 pessoas que deram contribuições. Fizemos a entrega da versão preliminar. Agora, no mês de abril, vamos fazer as audiências públicas, a participação online, por e-mail e ofícios. Depois, no mês de maio, as secretarias vão voltar a se reunir. Todas essas sugestões que foram sistematizadas vão ser analisadas, elaboradas, para em junho nós apresentarmos a versão final do programa de metas. Então é fundamental as participações para poder melhorar ainda mais tudo o que está sendo feito. Então, só para vocês saberem, a versão preliminar, como eu já falei, com as contribuições, chegaremos na versão final, que vai ser muito mais detalhada. A versão final vai ter indicadores de acompanhamento, vai ter o orçamento, vai ter a regionalização, que é fundamental para que cada região da cidade se sinta contemplada. Uma inovação importante, todo o nosso programa de metas está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, isso é uma inovação. Eu acho que São Paulo é a primeira, uma das primeiras cidades do mundo a fazer essa municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, é uma inovação importante que nós fizemos. Também criamos 3 selos, dada a importância de temas como acessibilidade, direitos humanos, sustentabilidade, criamos esses selos porque eles são selos transversais. Diversos programas contemplam essa visão. Vocês vão ver que cada projeto, quando ele depender de recursos de terceiros, nós também identificamos, para que a sociedade saiba e possa nos ajudar a pressionar, por exemplo, o governo federal para fazer os repasses que serão necessários para atingir determinadas metas. O programa de metas ele foi organizado em 5 eixos, como já foi adiantado: eixo econômico, institucional, humano, social e urbano. Temos 50 metas, 69 projetos estratégicos, 433 ações, linhas de ações e também 325 intervenções urbanas. Isso para a versão preliminar. Para a versão final, certamente vamos ter sugestões, vão ser incorporadas e esse número deve aumentar. Então, esses são os 5 eixos. Hoje, então, nós estamos no desenvolvimento econômico e gestão, que é cidade inteligente, eficiente, que gera oportunidades e simplifica a vida das pessoas. Reúne as secretarias de Trabalho e Empreendedorismo, liderada pelo secretário Eliseu Gabriel, que fez a apresentação inicial, Inovação e Tecnologia, liderada pelo secretário Daniel Annenberg e pela Mariana Sampaio, que está presente na mesa, pela Secretaria da Fazenda, liderada pelo secretário Caio Megali, Secretaria de Gestão, que eu faço parte, junto com o Gabriel, e a Secretaria de Desestatização e Parcerias, liderada pelo Wilson Poit e pelo Ricardo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho a estrutura, as metas, nós colocamos metas de alto impacto, que são focadas em resultados para a sociedade, para o cidadão. Nós colocamos informações detalhadas nessas metas, como nome, descrição, notas técnicas, fórmula de cálculo, ponto de partida, o valor base, o ano base de comparação, as unidades de medida, a frequência, a fonte, o número do ODS que está relacionado e também se está ou não no programa de governo. Isso é uma forma da sociedade poder acompanhar e controlar melhor. Então, uma meta pode estar vinculada a mais de um projeto. Isso é interessante, que mostra que algumas metas elas atingem mais de uma secretaria. Em relação aos projetos estratégicos, eles reúnem ações que serão realizadas para atingir a meta. Então, elas vão ter impacto positivo, mas é um projeto para atingir a meta. O foco é sempre a meta. E lá também tem informações detalhadas sobre os projetos, e um projeto ele pode estar vinculado a mais de uma meta. Então, isso também é importante observar. Em relação às linhas de ação, são as entregas concretas que a população percebe, vê, para atingir a meta. Então, também são diversas linhas de ação. Então, na hora de considerar a meta e de avaliar a meta, é importante olhar os projetos, é importante olhar as linhas de ação. Então, para dar um exemplo, nós temos a meta de reduzir em 20% as despesas operacionais da Prefeitura em relação ao triênio anterior. O projeto chama-se Gestor da Economia e ali estão as linhas de ações. Instituir o programa Gestores da Economia, instituir mudança no serviço de transporte de pessoal para economizar recursos, entregar estudo sobre a contratação do serviço de limpeza e vigilância na cidade para uniformizar isso aí, economizar R$1 milhão em suprimentos por meio de atas de registro de preço e termos de referência, reduzir
em pelo menos 20% dos gastos com locação de imóveis, migrar o Diário Oficial para formato eletrônico, que já foi feito, e rever a tabela de temporalidade do documento de arquivos, que também gera um gasto para a Prefeitura. Então, isso é um exemplo de como está estruturada uma meta. Então, começando agora com a apresentação das metas do eixo de desenvolvimento econômico e gestão, a primeira meta é garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempo de tramitação. O projeto vinculado é São Paulo Digital. Vocês, quem não recebeu, nós temos um jornal, formato jornal, que está sendo entregue ali na frente. Aqui tem detalhada todas as metas, todos os projetos, todas as linhas de ação, vocês podem acompanhar. Quem não tem, pode pegar. Então, essa é uma meta importante. Hoje, vários processos na Prefeitura são em papel, isso gera um custo muito alto, demora na tramitação, alguns processos às vezes são extraviados, então ter essa meta é algo realmente muito importante. Segunda meta, reduzir o tempo para abertura e formalização de empresas de baixo risco de 101,5 dias para 5 dias. É uma meta que o secretário Eliseu sempre encampou e tem batalhado e liderado isso aí. É uma meta que vai mudar drasticamente o tempo de abertura de empresas. É importante, gera emprego, gera renda e oportunidades. O projeto vinculado à Empreenda Fácil, que vai ser feito, tem as linhas de ação, está no material que foi distribuído para todos. Terceira meta importante, duplicar os pontos de Wi-Fi livre na cidade de São Paulo. O projeto é o Wi-Fi Livre SP, liderado pela Secretaria de Inovação e Tecnologia, aqui representada pela Mariana, um projeto fundamental, vai tornar acessível em mais pontos da cidade, dobrar o número de acessos para a população. Quarta meta, implantar o padrão poupa-tempo em todas as regionais, o projeto ligado é o poupa-tempo municipal. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de usar o poupa-tempo. O Daniel Annenberg, secretário de Inovação e Tecnologia, ajudou a montar o poupa-tempo, ele conhece e vai reproduzir para serviços municipais e estaduais nas diferentes regionais da cidade. Isso facilita a vida das pessoas, o acesso aos serviços públicos, então realmente vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Depois, outra meta, viabilizar 5 bilhões de impacto financeiro para a Prefeitura de São Paulo no âmbito do Plano Municipal de Desestatização. E aí tem 2 projetos relacionados, o Plano Municipal de Desestatização e São Paulo, Cidade do Mundo. Então, esse é o programa de concessões, PPPs e privatizações que vai ser feito para que a gente possa focar os recursos nas atividades essenciais que mudam a vida das pessoas e para tirar daquelas atividades que não são atividades fins e que o Estado realmente pode delegar para terceiros. Outra meta importante é reduzir 20% das despesas operacionais em relação ao triênio anterior, foi a meta que eu mostrei antes, relacionada ao projeto Gestores da Economia. Seguindo, temos a meta em aumentar em 10% entre 2017 e 2019 a quantidade de empresas abertas relacionadas à cadeia de economia criativa em comparação ao triênio 2013-2015. É um outro projeto da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, do secretário Eliseu, relacionado ao projeto São Paulo Criativa. Nós sabemos a vocação da cidade de São Paulo para a economia criativa, design, publicidade, desenho, a linha também que artes, fashion, a linha de moda. Então, realmente é uma vocação da cidade e nós queremos ampliar muito. A liderança do secretário Eliseu vai ser fundamental nisso aí e é uma meta muito importante. Outra meta, gerar oportunidades de inclusão produtiva por meio das ações de qualificação profissional, intermediação de mão de obra e empreendedorismo para 70 mil pessoas que vivem em situação de pobreza, especialmente para a população em situação de rua. É uma outra meta da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo e está relacionado a 3 projetos: Trabalho, Emprego e Renda, Trabalho Novo e CAD mais SP. Então, é mais uma meta importante. O prefeito já fez várias ações nessa linha, o secretário Eliseu também, já tiveram reunidos com diversos empresários, já fizeram algumas contratações, mas nós precisamos intensificar mais para poder gerar ainda mais oportunidades. A última meta desse eixo, aumentar em 20% no período de 2017 a 2020 o investimento público per capita médio em relação ao período de 2013 a 2016. É uma meta relacionada à Secretaria da Fazenda, liderada pelo Caio Megali, tem 2 projetos principais: o combate à sonegação fiscal
e o orçamento sustentável. Então, são várias ações de redução de gastos para poder aumentar o investimento. E aumentar em 20% é um valor elevado, a gente sabe que a gente está num período desafiador na economia, então realmente várias medidas vão ter que ser tomadas para poder aumentar esse investimento, mas o secretário Caio Megali está muito entusiasmado, tem muito otimismo que vai ser possível bater essa meta, mas vai ter que ter muito trabalho e muita dedicação. Então, essa foi a apresentação inicial, nós viemos aqui mais para ouvir do que para falar, a ideia é fazer uma apresentação objetiva, clara e direta, para agora a sociedade, os munícipes, vocês, que são os verdadeiros protagonistas, possam realmente ter espaço, falar, sugerir, criticar, e nós vamos ouvir, anotar, estamos gravando todas as contribuições, para depois também poder sistematizar de melhor forma. Então, todas as contribuições que forem feitas pelo microfone na audiência pública, online, por ofício e por e-mail, todas elas terão o mesmo peso e a mesma consideração. Então, quem não conseguir falar ou tiver vergonha e preferir fazer por escrito, por e-mail ou pela plataforma online, é bem-vindo igual, não importa a forma, o importante é a participação. Então, agradeço, devolvo a palavra ao Gabriel, que vai conduzir agora as manifestações e a participação de todos, e, por favor, participem. Obrigado. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui à audiência pública, só deixando claro como são as formas de participação, relembrando, o Paulo já falou a maior parte, uma delas é preenchimento desta folha, que está disponível lá na entrada, para vocês preencherem, caso alguém não se sinta à vontade para falar, e depois entregar para o funcionário responsável por recebê-la ali na entrada também. Uma outra forma é se dirigir até o computador que está ali e explicar qual é a sua crítica, qual é a sua sugestão, como você quer que a meta seja melhorada, ou qual meta que você desejaria ver aqui no nosso programa. E a terceira forma de participação hoje é a mais desejada, que é que vocês venham até o microfone, falem, isso seja registrado, tanto por vídeo como por escrito, para que nós possamos receber esses inputs, receber essas informações de vocês, processá-las dentro da prefeitura, analisá-las, e então passarmos a segunda etapa e melhorarmos a versão do programa de metas. Vamos começar, eu acho, com as falas. Vocês têm até 3 minutos para expor as suas sugestões, e peço que se atenham ao tempo para que todos tenham a oportunidade de falar. Vou começar aqui pela ordem que eu recebi. Primeira pessoa, Flávio Gonzalez, pode ser? E da PAI de São Paulo. Por favor, Flávio, pode te dirigir ao microfone. Boa noite a todos, boa noite, secretários. Bom, a PAI de São Paulo, eu estou aqui representando, sobretudo, a área de qualificação e inclusão profissional, porque nós vimos que esse tema é um eixo importante dentro dessa proposta. E falar um pouco, né, nesses 3 minutos, da preocupação que nós temos com a inclusão profissional de pessoas com deficiência intelectual. Hoje existe, não sei se todos sabem, existe uma lei de cotas que obriga as empresas a ter um percentual de pessoas com deficiência, mas o público com deficiência intelectual ainda é marginalizado, ainda é o menos incluído dentro dessa perspectiva do emprego. E dentro dessas propostas se fala bastante de desestatização, né, que vem um pouco na mão contrária de uma tendência que a gente percebia anteriormente, que era uma estatização. E organizações como o nosso, né, a PAI de São Paulo, que há 56 anos vem atendendo única e exclusivamente o público com deficiência intelectual, aqui no município de São Paulo, obviamente que nessas décadas desenvolveu uma expertise para fazer esse trabalho, né? Hoje nós temos um programa muito forte de inclusão de pessoas, incluímos, só para dar um número, em 2016 incluímos 435 pessoas com deficiência intelectual no mercado, que para nós é um número bastante expressivo, porém, em relação a uma demanda de público, né, que existe na cidade, porque além da deficiência intelectual, a gente vê que a população com deficiência também está ligada à questão da vulnerabilidade social, baixa renda, etc. e tal, então o problema se torna complexo, né? Então,
a título de até contribuir, né, não só marcar realmente a importância da população com deficiência intelectual. Nós vimos que o foco muito justo principal do programa População de Rua, né, mas nós temos esse público que, inclusive, é invisível. É um público gigantesco de pessoas, nós estamos falando de milhares de pessoas que têm baixa escolaridade por força da própria situação clínica, né, e que merece realmente uma atenção especial. São jovens que estando na função certa, podem exercer uma atividade profissional remunerada de uma forma muito bem sucedida, e também, dentro dessa linha da desestatização, organizações, aqui eu falo em nome da PAI de São Paulo, mas existem várias outras organizações que atendem a pessoa com deficiência em geral no município. A gente sente que a gente tem sido, vamos dizer assim, nos últimos anos, pouco aproveitado em parcerias. Quando se fala da meta de qualificação, inclusão de pessoas, a gente sente que sozinhos nós fizemos 435 inclusões, e que talvez com mais apoio, com mais interface com o poder público, nós poderíamos contribuir muito mais, né? Então, nesse sentido, né, de se priorizar também a pessoa com deficiência intelectual nas ações de qualificação e inclusão, e, já que acabou meu tempo, né? Pode liberar o tempo para ele, a gente está com relativamente poucas falas aqui. Só fechar. Então, esse público, a pessoa com deficiência intelectual, e as instituições, em geral, que investiram tempo, energia e muito conhecimento para desenvolver uma expertise, e a gente vê que muitas vezes algumas iniciativas do poder público tentam inventar muitas vezes a roda, sendo que já existe um saber acumulado no município que pode ser mais aproveitado, né? Agradecer essa oportunidade, agradecer em nome da PAI de São Paulo, agradecer a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Flávio. Próxima pessoa, o Azilton Baruch, do GT Democracia Participativa Nossa São Paulo. Boa noite a todos. Só um pouquinho, Azilton. Pessoal, pode deixar um tempo maior que os 3 minutos para a pessoa terminar o seu raciocínio. Obrigado. Então, o tema hoje é desenvolvimento e gestão, né? Aí, sobre os projetos, são muitos projetos que nós teríamos para apresentar, mas como eu gostaria de ficar com foco sobre um projeto aqui que é mais simples e requer só não vai gastar muito, eu acho que só força de vontade, se a prefeitura quiser, e como ela é parceira do governo do estado, vai fazer facilmente, que seria o terminal rodoviário da Itaquera. Que isso vai desenvolver, vai fazer não só ajudar a população da Zona Leste, mas vai desenvolver todo o estado de São Paulo, principalmente a região, mas vai facilitar o escoamento das pessoas, vai oferecer um lazer a mais para as pessoas. Seria para transferir os destinos que saem do Tietê, que vão para o Vale do Paraíba e Litoral Norte, e sairiam de Itaquera para lá. Seria 20 quilômetros a menos para chegarem até o campo, como o Campos de Jordão no interior, Campos de Jordão, e o Litoral Norte, que é Caraguatatuba, Ilhabela, esses estão. Aí seria 20 quilômetros a menos. Fora isso, aqui pelo tempo não vai dar para apresentar todos, e eu acredito que vai, além de chegar mais rápidos, que é 20 quilômetros a menos, vai baratear com certeza as passagens para chegar até esses locais. E o desenvolvimento da região, como eu disse. Fora isso, tem um projeto que seria da BRT, na Radial Leste. Eu sei, esse projeto é muito complexo, eu sei que dificilmente vai... Essa gestão, que é do prefeito Dória, dificilmente ele vai conseguir fazer. Se ele quiser começar, ele vai ter que passar para outros sucessores para terminar. Seria a primeira fase do Parque Dom Pedro até Itaquera,
e a segunda fase do Parque Dom Pedro até a Estação República, através de túneis, que todo mundo sabe, quem já andou de metrô sabe como são as estações em horários de pico, que são quase impossíveis de utilizarem. E a terceira fase seria de Itaquera, pela Jacupêssego, descendo até São Mateus, pela Jacupêssego ou até mesmo pela Aricanduva. Aí seriam a terceira fase desses. Fora isso, fora os projetos que eu vou apresentar nas outras audiências que vão ter, eu vou apresentar os outros projetos que teriam aqui. Tá, obrigado. Muito obrigado, Flávio. A próxima pessoa é o Felipe Teixeira. Boa noite a todas e todos, boa noite, secretários, secretária. Vou tentar falar rapidamente aqui. Em primeiro lugar, queria parabenizar a gestão por ter seguido esse modelo de fazer duas versões do programa, né? Uma primeira feita pelo governo e depois abrir para participação para fazer uma segunda, que foi um modelo aí iniciado na gestão anterior, que eu acho que foi bem sucedido. Eu queria fazer uma crítica mais geral ao programa de metas como um todo, porque, no meu entender, o programa de metas foi uma inovação que foi trazida por pressão da sociedade civil, cujo objetivo era criar um instrumento de planejamento e orçamento que fosse mais fácil da população entender, acompanhar, monitorar e cobrar o poder público. E acho que ele tem servido para esse propósito, né, nas últimas versões. E eu acho que do jeito que ele foi apresentado agora, com a ideia de que as metas são relacionadas ao impacto, que é um pouco parecido com o que eram os objetivos no programa de meta anterior, e depois os projetos que não encaixam muito bem com as metas, porque eles atravessam, eles valem para mais de um, e depois as linhas de ação, que é onde estão a maioria das ações que antes eram as metas, acho que esse modelo torna, na verdade, mais difícil e mais complexo da população entender o que essa gestão está se propondo e cobrar e acompanhar. Por exemplo, nas metas você tem, na maioria tem indicadores, vários não têm o valor base para acompanhar depois se atingiu ou não, mas nas linhas de ação não tem, ou pelo menos não foi apresentado até agora, dentro de cada linha de ação, como é que eu vou monitorar se isso está sendo feito, se isso não está sendo feito, e se está chegando ao objetivo ou não. Então, essa eu acho que é uma crítica mais geral. Com relação às metas específicas do tema aqui dessa audiência, eu gostaria de falar da meta 38, pelo menos no site é 38, tanto no documento em PDF quanto no documento impresso, as metas não têm número, então é difícil para até você fazer referência de qual você quer falar. E as linhas de ação também não têm número. No site depois colocaram, mas nas publicações não tem número. Isso dificulta também para a população até fazer referência do que ela quer falar. Na meta 38, que está associada ao ao plano de desestatização, a minha proposta é de retirar a meta, exclusão da meta, por dois motivos. Primeiro, porque eu não entendo que a desestatização ou a parceria com o setor privado, de várias formas, seja um fim em si mesmo. Eu acho que ela é um meio para se atingir algum fim público relevante. Eu não considero que isso seja um fim em si mesmo, portanto, não acho que deveria ser uma meta, nem um projeto. Em segundo lugar, porque o projeto ele fala em 8 projetos de parceria com o setor privado. Não diz quais são os projetos, não diz aonde vão ser, e não diz se esses projetos são privatização, se são concessão ou se são PPP. E eu acho que a cidade não tem por que privatizar os seus ativos nesse momento. Eu acho que concessões, PPPs, podem ser interessantes desde que eles atinjam um objetivo público, que aí, volto a dizer,
é um meio para chegar a um objetivo e não um fim em si mesmo. Portanto, eu estou solicitando aqui a retirada da meta 38 e do projeto. Além disso, alguns comentários, o próprio programa de metas fala, na parte de atendimento ao cidadão, que é melhor ter um canal único. No programa de metas para participação digital tem 2 sites. Eu não sei se é melhor eu colocar no Planeja Sampa ou se eu colocar no outro do programa de metas, que nem está hospedado na prefeitura. Então, também não sei para onde vão os dados quando eu faço o cadastro lá. E, por último, mais 2 coisas. As audiências temáticas, eu acho que não deveriam ser no mesmo horário, porque a população pode querer participar em mais de um tema. As regionais eu até entendo, porque tem um número grande, enfim, é difícil você conseguir fazer todas. Mas as temáticas eu acho que deveriam ser em horários separados, diferentes. E, se for fazer durante a semana, à noite, é preferível que seja no centro da cidade, que é mais fácil das pessoas participarem, do que elas terem que se deslocar no horário de pico para um bairro específico, sendo que a maioria, né, do resto da cidade não mora naquele bairro, para participar. Por último, eu queria fazer uma pergunta, que eu li no jornal que a elaboração do programa de metas foi feita por meio de uma consultoria da McKinsey. Eu queria saber qual foi o papel da consultoria na elaboração do programa de metas, quanto que a consultoria ganhou. Eu ouvi dizer que a prefeitura não gastou nada, mas que uma outra empresa teria pago alguma coisa para a McKinsey. Eu queria saber se a McKinsey ganhou algum dinheiro nesse trabalho e quanto foi. E quais os dados públicos que a McKinsey teve acesso ao participar dessa elaboração. Muito obrigado. Obrigado. A ideia não é ficar comentando cada uma das questões, evidentemente, mas já que essa questão pontual sobre a estrutura do processo eu faço questão de esclarecer, nós recebemos uma doação da Comunitas, que é uma OCIP, Organização Civil de Interesse Público, e ela contratou a McKinsey como parceiro técnico e nos deram subsídios de diagnósticos da cidade de São Paulo que foram utilizados no programa de metas. Foi publicado no Diário Oficial o termo de declaração, o valor, eu acredito que foi, não me lembro de cabeça, mas acho que foi 3 milhões, alguma coisa assim. E foi tudo transparente. Os dados que ela teve acesso são dados públicos. Governos não podem ser uma caixa preta, os dados têm que ser 100% abertos, nós somos 100% favoráveis a dados abertos. Fora, se tiver sigilo legal, a regra é transparência absoluta. E quem quer esconder dados tem algo a esconder. Nós não temos algo a esconder, então nós temos que ter transparência absoluta, tanto que uma das metas desse governo é dados 100% abertos. Acreditamos na transparência, na participação popular e no engajamento da sociedade. Então, só para esclarecer essa questão. Os demais pontos, a gente está só ouvindo, vai sistematizar e depois vai dar uma devolutiva para a sociedade de todos eles. Mas muito obrigado. Obrigado, Felipe. Dando prosseguimento, a próxima pessoa é a Vera Helena Vilela. Boa noite a todos e a todas. Agradeço pela possibilidade da gente estar podendo aqui discutir. Só lamento justamente o que Felipe colocou, né, numa audiência temática tão fundamental, a gente ter que realmente se deslocar, né, e vir para um local mais afastado no momento de pico, que realmente é complicado, né? E talvez por isso a gente tenha poucas pessoas, né, num tema que é fundamental para o planejamento e para o próprio avanço, né, a inovação na gestão da cidade, né? Eu gostaria de estar colocando algumas questões relativas à área do trabalho e empreendedorismo, né? A Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, ela contém dentro da sua estrutura 2 conselhos municipais de segurança, 2 conselhos municipais, o de segurança alimentar e nutricional e o de desenvolvimento rural e sustentável, né, social e sustentável, que não apareceram em nenhuma das metas
Então, eu acho que a gente tem a oportunidade aqui, né, de trazer essas duas questões para que elas possam ser pensadas, né, incluídas como metas dentro do plano da secretaria, tanto da Secretaria do Trabalho como da própria gestão, e tem aí como foi construído o plano, né, tem algumas questões que são transversais, porque a partir do momento em que a gente implementa planos, linhas de ação dessas duas metas, né, que seria uma delas seria implementar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi construído e publicado em maio de 2016. No caso da Secretaria do Trabalho, dentro dos eixos, né, que, de alguma maneira, ela tem que dar conta, que são o abastecimento, a produção, né, e a distribuição e a capacitação nesta área, né, de segurança alimentar e nutricional, né, e que isso, de alguma maneira, vai impactar na saúde, né, da população como um todo também. Né? E na questão da área do desenvolvimento rural sustentável, social e sustentável, igualmente. Né? Então, eu só quero colocar algumas questões. Eu protocolei um documento que construímos, né, grupos que são desta área, e com relação à questão da meta do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então, implementar o plano, nos eixos que dizem respeito ao abastecimento, produção, geração de renda e trabalho na área. Né? Porque esta questão é uma questão que ela é eminentemente interessante para geração de renda e empregabilidade, né? Quando a gente pensa na questão do abastecimento e da produção de alimentos, né? Numa cidade como São Paulo. Como linha de ação, implantar o programa de aquisição de alimentos gerido e financiado com recursos do município para a garantia de alimentos in natura para as populações em vulnerabilidade, né, como foi colocado aqui, inclusive, da questão da população de rua. Criar 4 bancos de alimentos, né, que são também, né, equipamentos fundamentais para essa questão de dar conta da situação de vulnerabilidade, para promover a oferta de alimentos para a população e para as entidades sociais, né, que também desenvolvem trabalhos com as populações vulneráveis. A ampliação do programa da Quinta da Economia, né, que é um programa que a Secretaria já desenvolve, para mais equipamentos de abastecimento e para mais dias da semana. Né? A criação de centros de referência em segurança alimentar e nutricional nas regiões Centro, Leste e Sul, porque este também é um equipamento fundamental da política de segurança alimentar e nutricional, a qual o município aderiu, né, em 2015, e garantindo, então, também nesses espaços a formação em alimentação e a geração de renda, né, por meio também da alimentação. Com relação à questão da elaboração e da implementação do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, né, com relação às linhas de ação que a gente considera que seriam importantes pensar. Expandir a assistência técnica e a extensão agroecológica, de maneira a alcançar 100% dos agricultores do município de São Paulo, rurais, urbanos e periurbanos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos só na Zona Sul 300 produtores de alimentos aqui no município, né? Grande parte deles agricultores familiares. Né? Então, assim, a gente teria, né, a possibilidade de construir circuitos curtos de produção e abastecimento, né, de alguma maneira impactando na questão da oferta de alimentos numa cidade como essa e numa situação de mundo onde a gente tem aí problemas relacionados, né, com a questão mesmo do transporte, né, de alimentos, e que nós temos aí uma vocação e até a questão da inovação que a gente pode estar ampliando. Né? Criar, em parceria com o governo estadual um centro tecnológico de pesquisa para a agricultura urbana, né? E também uma escola técnica agrícola no município de São Paulo. Né? Criar um poupa-tempo de atividade rural para atender e orientar os agricultores, implementar 200 hortas urbanas em áreas de linha de alta tensão, faixas de dutos e áreas públicas
relativas à agricultura, criar sistema de informações agropecuárias e ambientais georreferenciadas das áreas destinadas à agricultura urbana e periurbana, e aí a área de inovação acho que tem um papel fundamental. Reativar as 32 estufas do programa Escola Estufa Luci Montora, com o oferecimento de cursos de horticultura orgânica, né, à população e aos agricultores, criar pátios de compostagem, e aí mais uma inovação, a compostagem pode ser uma fonte de energia, né, para a cidade e de outros tipos de atividade extremamente interessante, né, e criar um centro de compostagem em grande escala na Zona Sul. E também desburocratizar as parcerias, os projetos e as concessões com o setor público municipal e estadual para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, das hortas comunitárias e também de fitoterápicos. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, Vera. Próxima pessoa é a Ivaldina Félix, do Conselho Participativo da Prefeitura Regional de Itaquera. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ivaldina, eu sou do Conselho Participativo da Subprefeitura de Itaquera, como está escrito, e quero parabenizá-los pela audiência, por estar aqui conversando com a população, só que, como os anteriores, né, já disseram, poucas pessoas, nós sabemos que a penha aqui é muito grande, sabemos que o horário é impróprio, que o dia da semana também, e nós queremos deixar isso registrado. Também a questão do eixo. Aqui estamos discutindo um eixo só. Por esta razão, temos que falar para os senhores e senhoras que temos que falar de todos os eixos ao mesmo tempo. Aqui, porque eu não posso, hoje nós nos dividimos o Conselho para outras áreas, outras regiões, mas fica desconectado, porque nós teríamos aqui um grupo de 10, 15 ou 20 pessoas de Itaquera, que é uma região que, nesse momento, está até legal, não podemos dizer que está péssimo, já esteve pior. Hoje nós temos um acesso muito grande, nós estamos mais do que regular, né? Lá no 8, talvez. Mas precisamos melhorar mais. Por quê? Porque nós temos obras iniciadas e precisamos saber se estas obras serão concluídas. Na saúde, na educação, no transporte. Nós precisamos saber disso, porque nós temos lá um corredor de ônibus na Avenida Líder, juntando com a Avenida Itaquera, que está lá sendo pichado, tirado os vidros, e não se sabe. Nós sabemos que é uma obra federal, nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que o prefeito, se ele estiver predisposto a ajudar a população, ele tem como acionar, fazer com que essa obra conclua essa obra, porque está sendo prejuízo para a população que paga imposto. O outro assunto, nós precisamos, porque nós temos enchentes, porque nós temos uma rede de córregos. Nós precisamos fazer um canal no Rio Verde, que vai melhorar a situação até dos empresários, porque quando alaga, as lojas são desabastecidas, tem prejuízo, e a população que mora em cima do córrego. E nós sabemos que já temos um projeto aí de 10 anos. Nós queremos que esse projeto saia do papel e da gaveta e se torne prático. Nós temos um terminal de ônibus também. Toda essa população destes locais são populações que moram numa situação irregular. Precisamos de verbas para construir apartamentos, casas, para quando a prefeitura for lá para desapropriá-los, estas pessoas tenham locais para viver.
Nós não queremos que a prefeitura desaproprie as pessoas e as pessoas fiquem jogadas. Nós queremos que haja verba para isso. Este é um assunto muito sério, porque requer uma verba de grande porte. Nós sabemos disso. Nós podemos ter verba estadual, municipal e federal para fazer isso. Isso é uma solicitação nossa de governos anteriores. Essa área alaga até a escola municipal, no dia que chove, não tem como dar aula. Outro assunto, que eu não quero, nós já entregamos documentos sobre isso. Outro assunto interessante que nós precisamos ver é fazer um CEAGESP na região para os agricultores, agricultura familiar. Nós sabemos também que esta ação de conseguir um CEAGESP requer a união do município, do Estado e do Poder Federal. Então, nós estamos pedindo. A outra questão é dar atenção aos conselhos tutelares. Por quê? Isso é na área social. Nós sabemos que os conselhos estão aqui. Eu não li tudo, mas até onde eu cheguei, fala de dar acessibilidade aos idosos, para falar dos idosos. Mas não tem nada escrito assim. O que vamos fazer para os idosos? O que vamos fazer para os jovens? Nós queremos, assim, as coisas não só listadas, mas queremos as coisas explicadas, não só pelos canais de comunicação que os senhores já citaram. Nós precisamos, gente, de agilizar tudo isso, corredor de ônibus, centro de saúde natural. Já passou os 3 minutos? Não? Pode finalizar seu raciocínio. Isso. Dentro do eixo aqui. Centro de saúde natural. Nós temos 3 em São Paulo. Um na Zona Sul, acho que outro, não tenho certeza sim, se é na Zona Norte, e temos um aqui em São Mateus. Só que nós sabemos que a população está envelhecendo. Nós temos muitas pessoas velhas, com muitas dores, e que ganham um salário mínimo, mesmo que ganhem até 5 salários mínimos, não dá para fazer consulta particular e ter médico particular e remédios particulares. Porque os remédios que são doados ou entregues nas UBSs são remédios baratos. E o remédio mais caro tem que comprar mesmo. E você ganhando até 5 salários mínimos, você não tem condições de viver com artrose, com osteoporose, com tudo que é ose na velhice, ganhando este salário. Então, o poder público tem que abastecer esta população. Tá? Os jovens, nós sabemos que os jovens estão se drogando constantemente. Não basta só ter escola, né? Escola regular, ter centros de diversões. Há necessidade de um trabalho efetivo na saúde, porque é um problema de saúde pública. Não é um problema, é porque ele é sem vergonha, porque ele é bêbado, porque ele não quer trabalhar. Não é isso. É um problema de saúde pública. Por esta razão, nós estamos aqui falando destes temas, que são vários, mas, no momento, nós temos pouco tempo e já mandamos por escrito. Por essa razão, estamos agradecendo todos que nos ouviram. Obrigado. Obrigado, Valtina. Como nós ainda temos um pouco de tempo e foram poucas inscrições, se alguém tiver interesse em falar mais algum outro ponto, pode se inscrever novamente. Sinalize para o Tiago, por favor, está lá ao fundo, e aí a gente abre mais um espaço, mas aí vamos manter nos 3 minutos que nós tínhamos programado anteriormente, para que todos possam falar se tiverem interesse mais de uma vez. Fiquem à vontade. Bom, eu achei muito interessante as colocações que foram feitas aqui,
pelos vários pessoas que falaram, não é? E, embora a gente imagina, bom, não tem tanta gente, estamos começando, né, Vera? Estamos começando. É Vera seu nome, né? Eu anotei aqui, Vera. E também, tem também o Flávio que falou, o Felipe, o Azilton, né? Então, mas as colocações foram muito consistentes, a maior parte delas. E eu queria dizer que eu, sinceramente, acho que nós temos coisas para acrescentar. Viu? Você vê, mesmo que seja uma participação não tão numerosa, mas já colocaram algumas coisas. Por exemplo, eu vou pegar a primeira fala que foi da PAI, que foi, acho que Flávio, né? Flávio. O Flávio falou uma coisa que me chamou muita atenção, não precisa reinventar a roda. Isso é uma coisa muito séria que você falou, né? Porque nós temos na prefeitura a Secretaria de Pessoas com Deficiências, cujo secretário é o Cid Torquato. Ele é um tetraplégico, mas é uma pessoa maravilhosa, cheia de ideal, com vontade de trabalhar. Talvez seja o caso de você até a gente estreitar o nosso relacionamento, porque ele me procurou muitas vezes justamente para tratar dessa questão da atividade profissional, porque as pessoas com deficiência, no caso que você falou de deficiência intelectual, ele me procurou várias vezes, a gente está tentando bolar alguns programas, algumas coisas. Quem sabe se você se aproximar da secretaria do CID, da minha, que é o do Trabalho e Empreendedorismo, a gente possa, talvez, trocar algumas ideias e até incluir algumas coisas no plano de metas, né? Eu também ouvi aqui falar, agora não sei se foi o Felipe ou o Azilton, sobre a questão da atividade econômica na Zona Leste. Nós temos aí uma questão, que é que a Zona Leste ela tem uma quantidade enorme de pessoas, mas que pouco trabalho local. Quer dizer, as pessoas viajam o tempo inteiro, por isso que é tudo lotado. O esforço nosso, né, que o prefeito Dória está procurando fazer, é justamente ver se consegue desenvolver atividade econômica no local. Então, tem aquela área incentivada, aqui na região de Ermelino, Itaquera, etc., que a gente precisa, inclusive estamos estudando, uma forma de ampliar o número de atividades permitidas naquela área. É uma área que tem um desconto de ISS, porque são atividades intensivas em mão de obra, e também de IPTU. Então, isso é uma coisa que nós já estamos estudando lá na secretaria, lá na prefeitura. E tudo isso a gente pode, com essas dicas que vocês deram, certamente nós vamos raciocinar mais. Eu queria chamar muita atenção da Vera Helena, né? Vera Helena, que colocou, ela está ultra informada sobre as questões da COSAN, da Coordenadoria de Segurança Alimentar da Secretaria do Trabalho, e realmente, Vera, a gente precisa, e estamos também trabalhando para que a gente retome, a gente faça esse trabalho sempre no ponto de vista do empreendedorismo, do empreendedor, não muito um trabalho assistencial. Essa tem sido muito a nossa ação. Nossa ação para que isso seja uma atividade econômica que as pessoas só possam sobreviver dela, e não simplesmente a gente produzir para alimentar, só para fazer mais doação. É claro que precisa também, tem aqueles postos de... como é que chama? Esqueci agora. Tem lá na Vila Maria... como é que chama? Banco de alimentos, nós temos, é uma coisa que isso aí precisa ser estimulado. Mas eu acho que a coisa mais importante que pode fazer, Vera, é ver se pode se transformar isso numa atividade empreendedora, que nós estamos tentando. E eu acho que você também, a exemplo e de todos também, né, poderia, se você tiver interesse, procurar manter um contato mais direto, e as suas ideias podem ser muito importantes para o nosso plano de metas, não só para o plano de metas, mas também para que a gente possa realizar de uma maneira mais efetiva esse nosso desejo de que a vida seja melhor na cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo seja uma cidade amiga do empreendedor, que, enfim, que a gente melhore mesmo a maneira, enfim, as condições de a gente viver na cidade de São Paulo. Então, tem várias coisas então que a gente precisaria falar. Eu até convido, viu, Vera, se você quiser manter um contato, assim como outras pessoas também, para que a gente possa aprofundar essa conversa, tá bom? Então, muito obrigado. Nós tivemos mais um inscrito aqui, queria chamar, por favor, o Beto, conselheiro do Itaim Paulista.
Boa noite. Boa noite, mesa. Eu sou conselheiro do Itaim Paulista, o pessoal votou em mim para mim fiscalizar o Itaim Paulista. Nós estamos passando por vários problemas lá, fora as enchentes, né, que está tendo em vários lugares também. Tem algumas coisas que a gente está fiscalizando. O Itaim, ele por si, bebe nos problemas sérios sobre econômico que falam, né? Mas a gente vê que a prefeitura se paga aluguel para do estabelecimento usado. Um aluguel absurdo, não só a prefeitura, também paga temos várias atividades que é paga, tudo de aluguel, e temos vários terrenos vazios lá que pode ser ocupado, entendeu? Então, eu vim trazer essa informação, está no nosso plano de meta, que eu acabei de apresentar aqui. Eu acho que deveria ser usado esses terrenos que estão vazios, em vez de estar pagando um absurdo, que eu estou sabendo que é mais de 100 mil reais que paga de aluguel a prefeitura do Itaim Paulista, entendeu? Então, nós estamos trazendo essa iniciativa para melhoramento da nossa cidade. Tem muita enchente lá, muitos problemas. Quêmio, não precisa falar muito, Jardinélia, Rio Três Pontes, que passa ali por Nazaré, Jardim Campos. Então, muitas enchentes, muitos problemas, e falam que não tem dinheiro, mas pagam um aluguel absurdo. A Casa de Cultura acabou de sair, mudou de lugar, e nós, no mínimo, está 60 mil reais o aluguel da Casa de Cultura. Então, quer dizer, uns problemas que eles estão criando, não é o povo que está criando. Eu estou aqui para fiscalizar, para avisar para o povo o que está acontecendo. Então, o que a gente está procurando é a melhora. É isso que eu vim falar com vocês, e estou aqui para participar e ver o que pode ser feito pelo Itaim Paulista, que o povo me colocou como conselheiro para fiscalizar. Então, eu estou aqui só orientando a vocês e passando, talvez que vocês nem saibam o que está se passando no Itaim Paulista. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Beto. Queria anunciar a presença do vereador Gilson Barreto e oferecer a palavra, vereador, por favor. Vossa Excelência, quer falar, Gilson? Fala aí, fala aí. Saudar o secretário Eliseu Gabriel, mais os componentes da mesa e a todos vocês, e dizer da satisfação dessa discussão, da questão do plano de metas, mas nós estamos vendo que não está havendo assim, uma participação efetiva, isso talvez até por falta de tempo. E eu quero ressaltar aqui que as subprefeituras que estão dentro do contexto deveriam todas estarem aqui participando com todo o seu efetivo, para que tomem conhecimento e que isso não aconteça nas regionais, que vai ter que haja uma participação efetiva. Quanto às locações que o amigo falou, isso o governo está tomando. É bom que depois você passe mais com detalhe, porque uma das coisas que o governo está preocupado, João Dória, é com essa questão de locação. Começou com as creches, a gente sabe que houve muito abuso de locação, isso é um absurdo, isso é dinheiro de todos nós. E nós temos que estar atentos, principalmente os conselheiros, parabéns pelo teu trabalho, e também os vereadores, todo mundo, enfim, nós que pagamos a conta, e isso tem que realmente ser verificado, e quando houver uma situação como essa, como foi colocada, que seja tomadas as providências encaminhadas para os órgãos competentes. Muito obrigado, secretário. Obrigado, vereador. Mais uma vez, deixamos mais um tempo aberto para quem tiver interesse, gostar de participar mais uma vez, quiser dar mais uma contribuição, fique à vontade, só sinalizar para o Tiago, mais uma vez, que ele vai passar a palavra. Sim, sim, por favor.
Só quero fortalecer a ideia do colega, porque a nossa também é alocada. Paga-se uma nota. Quer dizer, o dinheiro da alocação da prefeitura regional deveria ser gasto com educação e com saúde. Só isso. Mais uma coisinha. Nós precisamos também que na área da saúde seja implementada e fortificada a questão dos remédios e a questão dos médicos, porque nós estamos tendo uma evasão muito grande de médicos e adoecimento de médicos. E também estão agredindo os médicos na periferia. Então, muitos médicos não querem nem ir para a Cidade Líder, que é um subdistrito de Itaquera, José Bonifácio, o centro de Itaquera, Parque do Carmo. Então, são áreas que nós precisamos muito de médicos e de remédios. Só isso. Obrigado. Obrigado. Mantemos o microfone aberto a quem tiver interesse. Por favor, dona Vera. Então, vamos aproveitar só para a gente destacar mais duas coisas, né? Quando o secretário coloca, eu acho que assim, a secretaria é trabalho e empreendedorismo, né? Então, eu acho que quando a gente pensa na questão do trabalho, eu acho que a gente tem uma questão muito mais ampla aí que a gente tentou até trazer aqui a discussão. E, em função disso, né, e também pensando que os pequenos agricultores são grandes empreendedores, né, grandes batalhadores, né, dentro dessa nossa cidade, e do papel que isso pode ter para a cidade em termos de geração de renda, de geração de impostos, não é? Que acho que é importante. Na questão ambiental, né, quando a gente privilegia a agricultura familiar de base agroecológica, onde ela está hoje localizada na cidade de São Paulo, a gente também impacta na questão ambiental de proteção dos mananciais, né? E são questões que a gente precisa estar também levando em consideração. E com relação à questão da agricultura familiar, eu acho que a gente tem uma lei, né, aqui que é relacionada com a questão da alimentação escolar, mas que a gente está tentando trazer para os outros setores da prefeitura, que é a possibilidade da compra de 30% da compra, né, dos alimentos que são feitas em todas as secretarias, ser a partir da agricultura familiar, né? E acho que precisa ser olhado com mais cuidado, o que isso impacta, né, em relação à questão até da economia dentro do município e na região metropolitana, né? Lembrando que São Paulo ela é composta por, na verdade, a região metropolitana por 39 municípios, né? E quando a gente trabalha com esta visão, a gente tem que ampliar um pouco, né, quando a gente pensa na questão da agricultura e da alimentação, e tudo que isso pode trazer para a saúde, para o meio ambiente e para a questão econômica da cidade, né? Muito obrigado, dona Vera. Mantemos aqui à disposição o microfone para quem tiver interesse em participar e dar sua contribuição ao plano de metas no eixo desenvolvimento econômico e gestão. Viu, isso que você falou, Vera, você tem razão. Uma coisa importante que eu estava falando aqui com o secretário Paulo Ebel, é que, de fato, a agricultura, principalmente na Zona Sul, ela impede justamente a invasão de áreas de mananciais. Ela tem uma questão ambiental importantíssima, a expansão da agricultura familiar ali. Isso é muito importante mesmo, acho que pode até colocar nesse plano de metas para até diminuir esse problema da invasão dos mananciais da cidade de São Paulo. E também o que você colocou, a questão da compra, da alimentação em coisas orgânicas e saudáveis,
Isso tem até uma lei lá na Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação tem uma quantidade enorme de refeições diárias, que passa de 1 milhão, acho que é mais de 1 milhão por dia, a Secretaria da Agricultura. Um dos problemas é que a cidade não produz o suficiente, né? Quer dizer, a cidade de São Paulo não tem a produção ainda o suficiente de alimentos orgânicos ou saudáveis, né? Orgânicos são mais difíceis, que são muito caros, mas como? Isso mesmo. Então, esse é um assunto que a gente precisa mesmo conversar bastante. Você fala de apoiar os agricultores, né? Existem alguns programas, mas existe escassez de recursos. Talvez pudesse, de alguma forma, isso ser otimizado de outra forma, não só esperando o dinheiro do orçamento, né? Que a gente, na Secretaria, não temos recurso para ampliar esse serviço. Mas é muito importante as suas colocações, muito importante mesmo, e faz a gente se preocupar bastante com isso. Eu tenho certeza que no plano, como nós falamos no início, esse aqui não é o plano definitivo. Isso que eu achei legal, bacana, que a Prefeitura está fazendo, né? O Paulo Webel, que está comandando, o secretário de Gestão, de dizer, olha, fizemos um plano de metas, mas isso aqui fizemos uma proposta, e agora essa proposta está sendo debatida. O plano definitivo vai surgir daqui a alguns meses. E, por exemplo, as suas colocações, como de outros aqui, são muito importantes, porque eu tenho certeza que algumas mudanças nesse plano de metas vão ocorrer justamente por causa das manifestações de vocês, especialmente no seu caso, tá bom? Queria reforçar o convite para os presentes, aqueles que também não puderam falar, ainda quiserem falar, são muito bem-vindos. Queria saudar os nossos amigos da Rede Nossa São Paulo, Jorge, o Américo, têm acompanhado ativamente, fez um trabalho importante. Já estamos acompanhando as sugestões, críticas e comentários pela imprensa, mas se quiserem também usar o microfone, são sempre muito bem-vindos. Mas, reforçando o que o secretário Eliseu falou, essa é a primeira versão, é a versão colocada para debate, é uma versão mais sintética. A versão final ela é muito mais detalhada, ela vai ter cronograma, vai ter orçamento, vai ter a regionalização, que a versão inicial, dado o tempo, não é possível ter. Então, todos esses comentários, sugestões, ideias, elas vão ser avaliadas, então é fundamental a participação. Mesmo que não seja na audiência pública, outras pessoas preferem usar outros canais, são bem-vindos igualmente, e não há distinção nenhuma do canal A, B ou C ser privilegiado ou ter força maior. Então, realmente, todas as participações são importantes. Seguindo nessa linha, em relação a um dos pontos aqui que foi colocado sobre o plano municipal de desestatização, os projetos ainda não foram detalhados, porque a escolha desses 8 projetos depende muito de um diálogo que está sendo realizado com a Câmara de Vereadores, com as consultas públicas que estão sendo realizadas agora, durante o mês de abril, para daí sim, na versão final, escutando a sociedade, debatendo com a Câmara, debatendo com todos, possamos definir quais são aqueles 8 projetos prioritários. Então, na versão final, teremos os 8 projetos prioritários do plano de desestatização, enumerados, com nome, cronograma, ideia, mas é fundamental a participação da sociedade, sugerindo o que ela acha que é prioritário, que deve constar como concessão, como PPP, como privatização, se sem privatização, o que deveria ser como concessão ou como PPP. Então, as ideias, as propostas são muito bem-vindas e podem influenciar a ordem desses projetos que serão realizados. Boa noite, eu sou Sandra, sou aqui da região leste, nasci aqui, e, na verdade, minha área é cultural, mas, assim, eu vejo muito problema na área de saúde. Eu acho que, não sei se é do âmbito da prefeitura, mas a gente enxerga muitos projetos na área digital, e é uma coisa que acontece com a comunicação da saúde entre um posto e um AMA, é horrível.
Tem um caso em casa onde você faz uma consulta em um local e aí te mandam para um outro local e chega lá e eles não sabem de nada. Não existe um material digital, não existe um acompanhamento. Então, isso, perde-se tempo, é tudo feito no papel. Isso não é mais cabível para um país que é digitalizado, onde a gente tem nossa eleição digitalizada melhor do mundo e os nossos postos de saúde não são digitalizados. Se são, eles não se conversam entre um e outro. Você vai fazer um exame em um local e você tem que ir para o outro local, eles nem sabem de nada. Mas se não te mandaram um papel, um prontuário, é assim que funciona. Então, assim, se não for da alçada de vocês, gostaria que vocês pautassem isso, porque é tempo gasto, tanto do cidadão, quanto de quem está lá trabalhando. E eu acredito que, se tivesse uma comunicação entre esses postos, né, ficaria muito mais rápido e muito mais fácil. É isso. Boa noite. Tá ligado? Só para esclarecer, eu sou da Secretaria de Inovação e Tecnologia e a gente tem uma atuação transversal, enfim, inclusive um dos projetos que a Secretaria está atuando em parceria com a Secretaria da Saúde é a implementação do prontuário eletrônico, para viabilizar que, enfim, o paciente é único, não importa em qual local da rede pública ele seja atendido, os dados têm que estar disponíveis. Então, esse é um dos projetos que, embora não seja especificamente desse eixo, como a Secretaria tem uma atuação transversal, é uma coisa que está sendo trabalhada. Eu não sei se está no programa de metas, mas está sendo trabalhado independentemente disso. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Boa noite ao Paulo, Paulo. Eu vou pegar aqui, que eu acho que é a minha altura o problema. Meu nome é Jorge Abraão, eu trabalho na rede Nossa São Paulo. Boa noite, Paulo Webel. Nós temos tido, como você falou, conversas para tentar contribuir com o avanço do plano, e boa noite a todos os presentes na mesa. Nós tentamos, nesse período, fazer uma análise do plano, e o objetivo, evidentemente, aqui é uma tentativa de reflexão e contribuição. Eu queria me referir à questão evidente que aparece ali, a questão da desestatização com... Mais alto ainda aqui, mais perto. Aparece a questão da desestatização com aquela meta de arrecadação de 5 bilhões. Talvez um ponto que fosse importante colocar, independentemente da discussão que vai ocorrer com a sociedade, o que vai vir, mas é que isso vindo a se concretizar, que esses recursos que contribuíssem para a redução das desigualdades na cidade. Quer dizer, que eles fossem aplicados justamente nos locais e nos bairros mais necessitados. A gente sabe das desigualdades que há na cidade e, portanto, que esses recursos fossem direcionados, eles vindo a ocorrer, para a periferia mais necessitada, para a gente conseguir ter um equilíbrio maior dentro da cidade. Uma segunda coisa, dentro dessa linha de arrecadação, de tentativa, a gente sabe que a crise econômica gera um problema de arrecadação e a busca que a Prefeitura tem nessa direção, mas eu acho que valia a pena citar que existem movimentos que podem ser voluntários e existem movimentos que podem ter um caráter legal, eu diria. Eu queria citar essas duas questões. Na questão voluntária, a gente observa que há alguns países do mundo em que essa questão da concentração de renda tem gerado um movimento em alguns países de que, digamos assim, quem tem mais recursos na sociedade, esse tal de 1% que a Oxfam coloca como que tem uma riqueza muito grande, e às vezes até o 0,1%, tem provocado movimentos voluntários. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, que eu diria que São Paulo é uma cidade que espelha Nova York aqui na América Latina, mas houve um movimento de bilionários, de empresários bilionários, que se dispuseram a pagar mais impostos.
E eles se juntaram, eram 40 naquela oportunidade, aqui o ano passado isso, e disseram, olha, a cidade deu muito para nós e nós demos muito pouco para a cidade. Os impostos que foram cobrados foram muito poucos e nós queremos pagar mais. E esse movimento voluntário desse grupo acabou gerando, salvo engano meu, coisa de 2 bilhões de dólares, somente 40 pessoas. Há, portanto, um movimento no campo empresarial, e o prefeito Dória é uma pessoa que sabe lidar com esse campo voluntário, em que isso pode ser explorado de uma maneira mais institucional. E fica uma proposta aqui, como uma meta, de criação de um fórum empresarial de apoio à cidade de São Paulo. Isso foi objeto já de um diálogo que houve entre a Rede Nossa São Paulo e a Prefeitura, mas eu queria oficializar isso aqui no sentido de dizer, olha, existe um caminho institucional que pode ter uma escala muito grande numa cidade como São Paulo, em que se sensibilize um grupo de pessoas que tem recursos e que pode contribuir para um equilíbrio social maior da cidade. Então, do ponto de vista voluntário, eu diria que aqui é um campo de atuação. E do ponto de vista legal, a gente está falando em 5 bilhões na questão de desestatização. Existe um número, Paulo, que eu acho que deve ser verificado, inclusive, mas que a questão da dívida ativa na cidade é em torno de 100 bilhões de reais. E a dívida ativa, e parece que os 6 maiores devedores devem em torno de 30 bilhões de reais. Portanto, nós estamos falando de números que são muito maiores do que os números que estão sendo colocados aqui como a questão de arrecadação de 5 bilhões. E, evidentemente, isso não se resolve de uma hora para outra, mas isso é uma questão que poderia estar na pauta de discussão para que se encaminhassem negociações em que esses recursos pudessem, evidentemente, começar a convergir para a cidade. Evidentemente que esses grandes grupos se utilizam de elisão fiscal, de questões tributárias, nós sabemos como isso funciona. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento e a capacidade que o prefeito tem de diálogo com esses grupos pode, evidentemente, pode facilitar alguma articulação nessa direção. Então, ficam 2 sugestões. Uma é de criação de um fórum empresarial de apoio à cidade, nesse movimento voluntário, e a outra é de criar uma meta para a arrecadação, digamos assim, da dívida ativa da União, em função do grande volume de recursos que existe, digamos assim, nessa conta. Obrigado. Jorge, muito obrigado. Nosso São Paulo tem feito um trabalho muito importante, tem dado muitas sugestões, é muito ativa, organizou diversos eventos. Foi uma proposta da Rede Nossa São Paulo, a incorporação dos ODS no programa de metas, então agradeço por essa sugestão, foi super bem recebida. E essas sugestões que você colocou agora também são muito boas. O prefeito tem tentado já engajar a sociedade, pessoas, indivíduos e também empresas a contribuírem, fazerem doações. Inclusive, estamos organizando e melhorando a legislação sobre isso, porque é algo que não era institucionalizado da melhor forma, para dar mais transparência e engajar as pessoas. Estamos mudando também um decreto que trata sobre trabalho voluntário, que também era já pouco usado. Para retomar isso aí, temos uma meta de aumentar o número de trabalhos voluntários, e essa ideia do Fórum Empresarial de apoio à cidade é muito boa. Existe uma vontade do prefeito já nessa linha, ele já faz isso, agora precisamos institucionalizar, criar essas regras e o arcabouço legal para que isso seja feito com maior transparência e dando oportunidade para todos, né? Então a ideia é muito boa. Em relação à dívida ativa, existe uma meta da Fazenda em aumentar em 20% o investimento público per capita, com basicamente 2 grandes projetos. Um é o combate à sonegação fiscal, e nós estamos já em contato com algumas empresas que fazem rastreamento de bens, de cruzamento de dados, que integram bases de dados de todos os estados, todas as cidades do Brasil, em relação a imóveis, empresas, e ver não só um sócio, mas parentes. Então, realmente, para investir nisso aí, entendemos que é fundamental recuperar essa dívida ativa. Está tendo, eu acho, ainda até uma CPI na Câmara de Vereadores sobre isso, dada a importância do tema. Então, realmente será uma prioridade da gestão
criar esse arcabouço para poder recuperar isso aí. E também na parte de orçamento sustentável, também fazer toda essa reestruturação do passivo municipal que nós temos, que nós devemos para a sociedade, precatórios, né, que são quase 17 bilhões que nós devemos para a sociedade, precisa ser pago e reestruturado. Então, tem projetos nessa linha, tanto na área da receita como na área da despesa, para melhorar. Então, são sugestões muito boas que vão ser consideradas, sim. Dando prosseguimento à audiência, seguimos com o microfone aberto para quem tiver interesse em fazer suas colocações, dar mais sugestões, dar novas questões que acham interessantes colocar, preferencialmente relacionados ao eixo desenvolvimento econômico e gestão. Pessoal, lembro a todos que, como isso é uma audiência pública, nós temos o compromisso de mantê-la aberta para participações até às 10 horas da noite, como foi publicado. Dessa forma, o que nós vamos fazer é que nós vamos manter uma estrutura aqui, tanto de vídeo quanto de participação por escrito e por computador, toda a estrutura que está montada ali fora, para as pessoas que eventualmente venham a chegar aqui na audiência, para que as suas contribuições sejam registradas, sejam guardadas e possam ser posteriormente sistematizadas e analisadas pela Prefeitura, mas encerramos aqui a mesa, mas mantemos, saliento, a estrutura toda disponível para a sistematização e o recebimento das contribuições. Agradeço muito a presença de vocês, a gentileza de terem comparecido num dia chuvoso como hoje, para darem as suas contribuições, como o Paulo falou. Só temos mais 2 slides aqui que são importantes. Depois passo para o Eliseu. Ok. Basicamente é isso, e passo a palavra para o secretário Eliseu aqui para ele encerrar. Bom, eu queria dizer que eu gostei muito desse nosso encontro. Como disse o Gabriel, vai ficar aberto aí a possibilidade de quem chegar até às 10 horas poder fazer as suas colocações. É isso, né, Gabriel? Nós estamos encerrando a participação nossa aqui da mesa. Dizer que foi, apesar de não ter tanta gente, foi a primeira, né, Webel? Mas foi muito interessante o nível das colocações que vocês fizeram e, sinceramente, de extrema importância. Muitas das coisas eu anotei, certamente o Webel, o Gabriel e a Mariana também anotaram, e certamente nós vamos sair daqui mais animados com a participação muito boa que vocês tiveram, e depois também com mais conhecimento das demandas que a cidade tem para a Prefeitura de São Paulo. Olha, aqui tem... Espera, eu vou ficar aqui na frente para ler. Olha aí, nós temos assim a plataforma online planejasampa.prefeitura.sp.gov.br, que vocês podem entrar. O programa de metas, tudo junto, .prefeitura.sp.gov.br. E depois nós temos assim as audiências públicas, dia 8 de abril, no próximo domingo, das 14h30 às 17h, nós teremos 32 audiências. 8 de abril? É sábado, por isso que eu achei estranho. Porque, inclusive, vou estar numa delas. É sábado, é verdade. Então, 8 de abril é sábado, das 14h30 às 17h. Nós teremos audiência nas 32 regionais. Os locais são publicados, estão sendo disponíveis aí nas plataformas, nos sites. Dia 9 de abril, sim, que é domingo mesmo, né? Das 8h30 às 12 horas, nós teremos uma audiência geral no auditório Elis Regina, no Anhembi. E dia 24 de abril, segunda-feira, às 15 horas, na Câmara dos Vereadores, ali no centro, que é fácil chegar. E o e-mail, para quem quer fazer sugestões, é muito simples também, é programademetas@prefeitura.sp.gov.br. Se você quiser mandar por ofício, por carta, pelo correio, Viaduto do Chá 15, tá vendo? O CEP 01002900, Centro São Paulo, São Paulo. Aí estão todas as formas que vocês têm para participar. Então,
volto a dizer para vocês, com sinceridade, tudo que é falado vai ser considerado de maneira séria. Nós vamos trocar ideias para colocar as boas ideias que são levantadas aqui no programa de metas da Prefeitura de São Paulo. Então, só isso que eu tinha para falar, né? Ou mais alguma coisa, Mariana, eu, Gabriel? Então, nós damos por encerrada a participação da mesa, nós estamos encerrando nossa participação, mas está aberto o canal para vocês participarem através da câmera, isso, né? Quem quiser falar aqui será gravado, quem quiser, enfim, poderá fazer uso da palavra, e o que for gravado será enviado para a Secretaria de Gestão, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Eu queria ter a oportunidade até de aproveitar a presença dos senhores para falar sobre a meta da desestatização. Eu acho que seria muito importante que os estudos de viabilidade econômica fossem feitos com muita transparência, até porque esse valor de 5 bilhões pode não ser exatamente o que se espera da concessão, venda e privatização desses ativos que a Prefeitura tem. Então, eu entendo que talvez fosse algo, até por não ser uma meta fim, é mais um mecanismo de ser retirado do plano de metas para que estudos aprofundados a respeito pudessem vir lá na frente a compor um programa mais organizado, que pudesse levar em conta o potencial da cidade, em especial da sua valorização, até porque a gente vive um momento de crise e é o momento que esses ativos estão mais desvalorizados, né? A gente entende a necessidade de inovar na gestão deles, mas é importante que eles sejam devidamente dimensionados, porque são que têm ainda de patrimônio muito importante na cidade. Portanto, minha sugestão é de retirar essa meta do plano de estatização, né, e fazer com que isso seja algo discutido, até no âmbito do PPA, que mais adiante vai ter oportunidade de discutir também outras formas de se tratar esses ativos. Bom, boa noite.